Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu fui convidada pelo blog Faces de uma Capa para participar da coluna Encontro Marcado e vai ter uma entrevista e nessa entrevista quem participar fazendo perguntas vai ter também o sorteio, vai concorrer ao sorteio de 3 livros, a Saga de Orun, Vlad e os Prisioneiros do Destino e Os Caminhos de Lúmia. Além disso, também vou sortear com vocês alguns brindes literários, alguns mimos, marcadores. Então participem, vai ser bem bacana e é isso. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a minha jornada literária. Tá? Várias vezes que me perguntam, quando você começou a escrever? Eu sempre falo que comecei lá atrás, na infância. Então eu vou pular essa parte e vamos direto ao mundo literário mesmo. Eu comecei escrevendo Vlad, Os Prisioneiros do Destino, e a história do Vlad, da construção do texto, foi muito interessante, porque tem um quê espiritualista no meio dessa história. A história ela foi sendo desvendada através de leitura de cartas. Eu tinha um grupo de amigas que a gente ficava tirando carta para perguntar o que ia acontecer com o personagem, com o enredo, que caminho eles iam seguir. Então tem toda uma magia por trás dessa história. Tá? Não vou falar aqui sobre a história em si, porque isso eu vou deixar para vocês lerem, vou deixar para as resenhas. Mas depois do texto escrito, eu parti para a publicação. Todo mundo sabe como é difícil entrar no mercado literário. E na época tinha acabado de surgir o Clube de Autores. Então eu tinha mandado para várias editoras para fazerem avaliação. Algumas me responderam agradecendo que o texto estava muito bem escrito, mas não se encaixava no perfil de publicações deles. Outros nem me responderam. E quando eu vi a oportunidade do Clube de Autores, eu falei, poxa, é uma forma de eu publicar. Eu não tinha condições financeiras na época, porque era muito mais caro do que é hoje, era muito mais difícil do que é hoje. Então eu resolvi arriscar pelo Clube de Autores. Então a diagramação, a capa, eu montei tudo, fiz a primeira revisão, não foi uma revisão muito bem feita, porque a gente mesmo, revisando o próprio texto, a gente acaba viciando o olhar, então você acaba pecando em algumas coisas. Mas foi muito bom porque eu aprendi sobre ISBN, sobre registro de direitos autorais, sobre todo o processo do mundo editorial, como funciona, porque você acaba tendo que funcionar como uma editora. Né? O Clube de Autores disponibiliza as vendas. Hoje eles já têm profissionais que eles indicam para ajudar nesse processo todo, mas na minha época não tinha. Tinha vídeos que eles colocavam na faculdade do autor para você aprender a fazer, mas eles não disponibilizavam profissionais. Hoje eles já têm esse serviço. E aí consegui montar, consegui preparar, publiquei. Foi uma experiência ótima para aprendizagem mesmo, para saber o passo a passo. Depois, logo em seguida da publicação do Vlad, foi em 2009. Em 2010, eu conheci a Laura Bacelar e a Laura se interessou no mundo cigano. Como seria uma cigana que, de repente, ela percebesse que ela era diferente das outras ciganas, né? Como ficaria uma cigana lésbica que se apaixonasse por uma mulher, estando prometida em casamento para um cigano, e seria totalmente fora do padrão, né, do que a gente conhece aí da cultura cigana. Então eu escrevi esse texto, foi um texto muito rápido, porque foi muito fácil pelo sentido de eu conhecer como é um acampamento cigano. Então, muitas coisas que eu coloco nos Caminhos de Lúmia foram coisas que eu já vivi, que eu já vi, já vivenciei, eu já dancei na Praça da República, né? Então, ali, muitos personagens são inspirados em pessoas que eu conheço. Por exemplo, o que toca é inspirado em um primo meu, o Juan Marques. Ele toca, ele canta até hoje.
E então, assim, foi uma construção muito fácil. Eu me tranquei no meu quarto à noite e nasceu a Lúmia. Assim, numa noite eu escrevi esse texto, eu não parei para comer, não parei para ir no banheiro, não parei para beber água. Eu fiquei trancada e saiu. Lógico que assim, saiu um texto cru. Depois eu fui trabalhando, fui remodelando, mas do começo ao fim ele saiu em uma noite. Aí foi muito engraçado que a Laura, ela é quem não a conhece, ela é um grande nome no mundo editorial, então ela tem uma visão da parte econômica, da parte financeira, da parte de marketing, da parte de construção do texto, ela tem uma visão extremamente profissional, ela não tem nenhum mimimi com o autor. É isso, é assim, ela é muito clara, muito transparente no que ela fala. E ela dá muitas dicas, inclusive, para quem está começando. E quando o meu texto foi para a editora, ela gostou, adorou. Quando voltou para mim revisado, foi um choque de realidade. Por quê? Na revisão, isso é uma dica que fica aí para quem está começando, a revisão muda algumas coisas, porque tem coerção, tem a questão do tempo verbal, tem coisas que na hora que você está escrevendo, você se inspira, você não para pensar nisso, né? Você quer a história pronta. Então, muita coisa acabou sendo alterada, não na história, mas frases que foram para frente, voltaram para trás, verbos que foram consertados, palavras repetitivas que a gente na fala, né, a gente tem o hábito de repetir palavras, no texto mais ainda. Então, teve muitas alterações, eu fiquei chocada com aquilo. Hoje já não mais. Mas a primeira revisão profissional que eu tive foi um choque. Isso foi em 2010. Em 2011, acho que foi 2011, eu comecei a ler Percy Jackson. E lendo Percy Jackson, eu sou professora também, né? E lendo Percy Jackson, eu falei, poxa, é uma história fantástica, eu adoro. Adoro Harry Potter e Percy Jackson. Tem gente que é tendencioso, ou um ou outro. Não, eu gosto dos dois. Cada um ao seu estilo, ao seu gênero, são formas de escrever diferente dos autores, mas são mundos encantados, de jovens, de adolescentes, e são livros legais de serem lidos em sala de aula. E eu falei, caramba, a gente precisa de livros que falem um pouco da nossa matriz cultural, porque a gente tem sim, na nossa formação, o povo europeu em geral, né? Mas não só. Nós temos também os índios, que são os verdadeiros donos dessa terra, e o povo africano. Sem eles, o Brasil não existiria, né? Eles foram o braço forte do Brasil. Todo mundo tem, de alguma forma, alguma ligação com o povo negro, o povo africano. E aí eu falei, vamos procurar? Vamos ver se tem algum livro para essa faixa etária, que seja uma aventura, que seja nessa linguagem, que tenha essa pegada jovem? Procurei e não encontrei. Existem muitas lendas, existem coletâneas de lendas, existem muitas histórias, muitos contos africanos, mas específico para o adolescente, que seja uma aventura, que seja contemporânea, que seja com o jovem de hoje, conhecendo a mitologia africana, da mesma forma que o Percy Jackson conhece a mitologia grega, não existia. E aí eu comecei a trabalhar no texto. Comecei pesquisando, né, as lendas, os itãs de Ifá, que são as lendas, é como se fosse uma bíblia iorubá, onde está contida todas as lendas africanas. Li muito também Pierre Verger, que ele faz uma coletânea linda sobre todas as lendas dos orixás. E aí foi nascendo o texto. A minha primeira edição da Saga de Orum foi pela editora Ana Darko. Foi um trabalho lindo que eles fizeram, tiveram todo um carinho, um cuidado com a capa, com a editoração. Foi um trabalho muito bom. Mas chegou um dado momento, eles precisaram mudar a linha editorial, porque houve uma transação societária,
precisaram mudar a linha editorial deles, eles foram mais para um lado de publicações universitárias e acabaram saindo da literatura fantástica, da ficção. E aí a gente rescindiu o contrato. A partir disso, voltei para o mercado editorial como uma autora buscando uma publicação. Enviei para várias editoras, tive propostas inclusive de editoras grandes, mas quando a gente recebe uma proposta, a gente tem que pensar em todos os ângulos. É uma coisa, você não pode sair concordando com qualquer coisa que te falam. Você tem que pensar, meditar, ver o que vai valer a pena para você, o que vai valer a pena para o seu livro. E eu aceitei a proposta da editora Arvem. Eu achei que foi uma proposta muito feliz que eles me fizeram. O trabalho, nossa, eu não tenho nem palavras para definir, apesar de eu ter tido já editoras que trabalharam muito bem com os meus livros, mas a editora Arvem está sendo fantástica. A capa que eles fizeram é assim, é o que eu sonhei, o que eu imaginei, exatamente como eu idealizei. A revisão foi impecável, foi acho que uma revisão assim, porque não, houve uma parceria, eles não me entregaram pronto, né? Ó, tá aqui a revisão, vê e pronto, ponto final. Não. A gente foi discutindo, a revisora me mandou diversos e-mails, teve um momento que eu queria enforcar ela, eu falei, como assim você vai mexer no meu texto? E aí ela justificava, explicava, eu fazia uma contraproposta naquela alteração, então a gente foi pensando junto, foi construindo junto essa revisão. Porque além do trabalho de simplesmente corrigir a parte gramatical, ortográfica, ela também fez um serviço de leitura crítica, né, onde ela sugeria algumas alterações para melhoria do texto. Então foi um trabalho impecável mesmo. E é isso, e agora a segunda edição está sendo lançada na Bienal, já está em pré-venda na loja virtual da editora, e vai ser lançado oficialmente o livro físico na Bienal de São Paulo. Eu vou estar presente no dia 28 de agosto, a partir das 18 horas, e vai ter distribuição de brindes. Estou construindo alguns brindes além dos marcadores tradicionais impressos. Eu estou fazendo alguns brindes bem fofos, eu trabalho com artesanato também, então estou fazendo algumas coisas bem legais, numa pegada meio africana, vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês gostem e por enquanto é isso. E eu vou falar um pouco sobre o blog Faces de uma Capa. O trabalho que eles fazem, os blogs em geral, né, eles fazem um trabalho fantástico, porque são eles que contam para o leitor a opinião sobre o livro, o que eles acharam. Então, eles ajudam na divulgação, mas é uma divulgação diferente daquela que é feita jornalisticamente, né? Eles falam a opinião enquanto leitores, a questão da faixa etária, são pessoas jovens. O blog Faces de uma Capa é assim muito companheiro, as pessoas que trabalham, as resenhas são muito delicadas, eles tratam o livro com carinho. É isso que eu sinto. O acolhimento do Faces de uma Capa é com muito carinho com o livro. Isso não significa que se precisa também dar uma opinião negativa, eles fazem, né? Eu acompanho algumas resenhas que eles estão publicando e eles dão a opinião negativa sim, mas é sempre com muito carinho, o que ajuda o autor a melhorar o texto, porque a gente, quando escreve uma história, a gente vai sempre achar lindo, maravilhoso, é como um filho, né? Mas o olhar do outro é que vai dizer para a gente, vai dar uma devolutiva se realmente aquele texto está bonito para a gente ou se ele está legal para o mundo. E o Faces de uma Capa faz isso. Ele consegue, com palavras gentis, muito educadamente, falar tanto o lado positivo como negativo, consegue pegar no texto algumas mensagens, coisas que a gente coloca na entrelinha e a gente espera que o leitor consiga compreender, e na resenha eu sinto isso, que eles conseguem pegar essas entrelinhas e mostrar para o leitor. O que, obviamente, o leitor vai ter interesse em ler, vai querer conhecer a história. Então, eu acho que é um trabalho muito bacana que eles fazem.
estão de parabéns. Eu agradeço muito pela parceria, eles estão sempre aí divulgando, falando, ajudando. É um trabalho bacana. Sem os blogs de literatura, eu acho que a nossa literatura nacional ela estaria ainda muito pouco conhecida. Hoje a gente já vê aí que os autores nacionais estão ganhando espaço, estão crescendo, estão se tornando conhecidos, justamente graças ao trabalho de blogs literários como Faces de uma Capa.